A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar, estamos no final dos livros dos reis. E o final, que final longo, né? Mas cada versículo traz muitas verdades para nós. E eu trouxe para vocês, nós falamos no encontro passado, nós falamos sobre as lamentações de Jeremias. O tempo que Jeremias se lamentou diante da destruição da cidade de Jerusalém. Você lembra disso? Então, o livro de Lamentações de Jeremias são as lamentações de Jeremias diante da destruição de Jerusalém. E cada capítulo fala de uma lamentação. E isso nos levou a lembrar-nos de Jesus, quando Jesus chorou sobre Jerusalém. E da profecia que havia sido liberada ali. E Lucas narra isso de modo maestral. E quando eu estava revisando, eu lembrei de trazer para os irmãos um fato histórico. Pode colocar o slide 205? Que fala dessa destruição na época de Jesus Cristo, profetizado. E no ano 70, quando Tito, depois de cercar a cidade por muito tempo, o seu irmão constrói um monumento que está em Roma, um monumento em homenagem às conquistas militares de Tito. E dentre elas, a conquista de Jerusalém e a primeira guerra entre Roma e Judeia. E aqui nós temos o Arco de Tito, é o nome desse monumento que está em Roma, do Arco de Tito. E a gente vai ter aqui nesse canto uma gravura interessante. Pode passar o próximo, por favor? É aquela gravura ampliada e traz aqui a imagem dos soldados romanos carregando o candelabro tirado do templo, as cornetas também tiradas do templo e outros utensílios que foram saqueados do templo e levados para Roma. E isso foi no ano já depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Amém? Você entendeu? Então tá. Então vamos voltar alguns anos atrás e vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, que é o penúltimo ponto desse estudo dos livros dos Reis. E Gedalias vai ser designado governador. Por que agora governador e não rei? Pergunta para o teu irmão. Espera ele responder, espera. Nós falamos. Quem sabe? Levanta a mão e diga assim, eu sei. Ah, que Deus tenha misericórdia da tua vida, querido. Fala, Vinícius. Irmãos, a nação não existia mais. Lembra que não havia, nós falamos, não haveria mais rei em Israel, em Judá. Acabou a linhagem real. As pessoas que estavam lá eram as últimas pessoas, os mais simples, mais pobres, pouquíssimas pessoas. Então, para cuidar da província, não era mais nação, para cuidar da província da Babilônia em Judeia, foi designado como governador da província Gedalias. Então vamos ler esse texto no segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 22 até 26. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia
pusera Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Janias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisana, da semente real, olha só, isso é interessante, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Então, Gedalias foi designado governador para aquela província. As cidades estavam destruídas, os principais cidadãos foram deportados, e não havia muita coisa a se fazer. No entanto, Gedalias, que era descendente da família real, era uma família notável, o seu pai, Aicão, ele foi um dos que poupou Jeremias da morte, quando o povo de Jerusalém ameaçou matar Jeremias. Ele protegeu Jeremias. O seu avô era secretário de Estado de Josias. Em Laquíce achou um selo que o designava como ministro-chefe na época de Zedequias. Então, ele era de uma família proeminente, uma família muito importante. E Gedalias tenta convencer os habitantes de Jerusalém para que sirvam ao domínio da Babilônia, para que cedam a subjugação da Babilônia, porque não havia outra saída. E aí Ismael, que era um descendente da família real, ele imaginou, bem, sendo eu da família real, eu certamente consigo controlar melhor a situação do que Gedalias. Então ele atenta contra a vida de Gedalias e o mata. E aí tenta uma represália contra Nabucodonosor. Irmãos, a gente conhece Nabucodonosor, né? A gente já falou sobre eles. E diante de tal situação crítica que estava Judá, ainda querer represália contra Nabucodonosor, não deu certo. Deu ruim com força. E eles tiveram que fugir para o Egito. Lembra do Egito? Lembra onde o Egito fica? Mais no sul. Já vai procurando aí um mapa do domínio babilônico. E eles tiveram que fugir para o sul. Todos que restaram lá. Por quê? Porque Nabucodonosor ia chegar e arrasar com o restante que ficou. Dentre esses estava Jeremias, que estava morando lá naquela região. Lembra? Daniel estava na corte, Ezequiel estava junto com os exilados, e Jeremias ficou em Judá e estava profetizando para aquele povo. Jeremias também teve que fugir, que senão ia dar ruim com ele. Mas ele disse o seguinte, olha, não importa se a gente for fugir para o Egito, haverá uma dominação da Babilônia também sobre o Egito, porque nós seremos servos da Babilônia. Era a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, deixa marcada 2 Reis, e vai em Jeremias capítulo 44.
Jeremias 44, versículo 26 até 30. Achou? Diga achei. Diga não achei. Confessa teu pecado, irmão. Vamos lá, Jeremias 44, de 26 a 30. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Olha aí, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca do homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, à espada e à fome, até que se acabem de tudo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entregarei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Então, conseguiu achar? Isso. Olha só, nós temos aqui a expansão do reino babilônico. Todos que estavam aqui em Jerusalém, em Judá, fugiram para o Egito. A partir daqui, olha, um pouquinho antes, é a terra do Egito. Aqui é a península do Sinai e aqui entra o Egito. Então, a península do Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos, não fica em Israel, fica no Egito. E eles fugiram para o Egito. Mas a profecia disse que eles ficariam subservientes à Babilônia, mesmo que estivessem no Egito. E o Império Babilônico se expandiu e pegou parte do Egito, alcançou parte do Egito. Então, com tudo isso, a última esperança de Judá tomar sua terra de volta foi jogada fora. Agora até os chefes dos exércitos agora eram guerrilheiros, eram rebeldes. E tudo estava agora, o reino de Judá, completamente destruído. Volta para o segundo livro de Reis, por favor. Capítulo 25. Vamos ler os últimos versículos de 2 Reis 25, de 27 a 30. Jeremias vai falar também desse texto, lá no capítulo 52 do livro deles, mas nós não vamos chegar a Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, vocês lembram que teve um rei de Judá que foi deportado para a Babilônia? Então, é esse aqui. Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, aí já não era mais Nabucodonosor, mas sim o filho, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.
Para Joaquim, o cativeiro durou 37 anos. Durante esse tempo, ele foi cativo, ele estava preso, na casa da prisão, como diz o texto. Mas o novo rei mudou de ideia e decidiu soltar o rei de Judá da prisão. E mais do que isso, trouxe Joaquim para estar na sua presença. Por quê? Babilônia não tinha que provar mais nada. E ele vai falar aqui no texto que ele colocou Joaquim acima dos demais reis que estavam com ele. Então, ele tinha o hábito de, quando tomasse uma nação e a tornasse vassala, ele pegava o rei e o levava prisioneiro, os reis ficavam presos, e ele trouxe esse novo rei, trouxe todos os reis para estarem à sua presença, mas deu uma honra maior ao rei de Judá. Ele foi usado como instrumento de misericórdia de Deus para aquele rei. Aí Joaquim tinha 55 anos, um pouco de tempo para viver no luxo da Babilônia, porque estar na presença do rei, comer na mesa do rei, não era só na hora da refeição ir lá e comer na presença do rei. É ter as regalias de quem vive na corte, ter a subsistência, a roupa, a manutenção total. Então, ele teve foi solto da prisão e teve o privilégio de viver ainda o tempo de sua vida que lhe foi permitida de modo honroso. Porém, ele nunca mais pôde retornar à sua terra. E se cumpriu a palavra do Senhor, que nunca mais se assentaria no trono de Davi, ninguém de sua linhagem. Ok? Amém? Você está assim, em silêncio, quietinho, olhando para mim, porque você está entendendo. Oh, glória, aleluia. Agora, nós vamos rever um vídeo que a gente viu no início desse estudo. E esse vídeo, ele vai falar de todo o livro dos reis, contar toda essa história, e nós vamos recapitular essa história para partir para a continuação. Ué, pastor, acabou o livro dos reis, que continuação é essa? Aonde estava o povo de Judá? Cativo na Babilônia. O que aconteceu? Aonde estava, depois disso, Jeremias, Daniel, Ezequiel? O que aconteceu com eles? Nós vamos dar uma visão rápida dessa história. E enquanto vocês estão assistindo esse vídeo para relembrarmos todo o processo do livro dos reis. Pode colocar, por favor? Os livros de 1º e 2º Reis. Embora sejam 2 livros separados em nossas Bíblias, eles foram originalmente escritos como um livro contando uma história unificada, que começa no livro de Samuel, que acontece antes desse. Então, Davi unificou todas as tribos de Israel em um reino. E Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Assim, o livro dos reis conta a história da longa fila de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre. O livro foi desenhado para ter 5 movimentos principais. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro, com o reinado de Salomão e a construção do templo, e depois, nessa última sessão, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 sessões centrais. O que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais, como Deus tentou impedir a corrupção de Israel enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável do pecado de Israel. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para seu filho Salomão. E as palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e viver em aliança somente com o Deus de Israel. Mas as palavras de Davi parecem que são vazias, porque Davi e Salomão conspiram a consolidação do novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um bom começo.
O melhor momento de Salomão acontece quando ele pede a Deus por sabedoria para liderar Israel, e ele até conclui o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. Aqui a história realmente para e descreve detalhadamente o desenho desse templo. Assim como o desenho do tabernáculo na Torá, há também uma série de itens de ouro e joias e representações de anjos e árvores frutíferas. São todos simbolismos representando o Jardim do Éden. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus mora com seu povo. Mas assim que Salomão termina o templo, ele toma decisões terríveis e o reino desmorona. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis, centenas delas, por alianças políticas. E ele adota os seus deuses e introduz a adoração daqueles deuses em Israel. Salomão, em seguida, acumula quantidades enormes de riqueza, constrói um exército enorme e até institui o trabalho escravo em todos os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para a Torá e olhar as diretrizes de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, Salomão está quebrando todas elas. No momento em que ele morre, Salomão se parece mais com Faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima seção do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. E é uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo. E sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam essa ideia, rebelam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi. E esse novo reino do norte, chamado Israel, cuja capital, eventualmente, será Samaria. Jeroboão também constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão no sul. Ele coloca um bezerro de ouro em cada um para representar o Deus de Israel. A conexão com o Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bastante explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta de norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado através de alguns critérios. Eles adoravam somente o Deus de Israel ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo, e eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi ou se tornaram corruptos e injustos. E de acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reis no norte de Israel, 0 de 20. E então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, o que conecta ao outro grande propósito deste livro. E esse é o de introduzir a função dos profetas, figuras-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas não eram cartomantes, pelo contrário, falavam em nome do Deus de Israel e exerciam a função de vigilantes da aliança, o que significa que eles clamavam por idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos da Torá. E assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem, vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou 7 feitos miraculosos de Elias, e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o reino do norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle. E cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série
de golpes de Estado. E cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o Reino do Norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do Reino do Norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário Reino do Sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar: será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida. E o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então a questão agora é: como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas por enquanto, esse é o livro dos reis. Aleluia. Muito interessante, né, irmãos? Vai estar o link desse vídeo, vai estar na bio desse estudo. Você pode acessar para, de novo, olhar esse vídeo, porque ele traz muito esclarecimento para a gente. Então, o primeiro livro dos reis começa com a nação unida, sob o governo de Davi, e termina com o reino dividido e a morte de Acabe. O segundo livro dos reis começa com Elias sendo arrebatado para o céu, e ele vai terminar com o povo de Judá sendo conduzido para o exílio da Babilônia. O povo humilhado, o povo acabado, sem expectativa. Por quê? Porque falhou em servir a Deus. Mas quando o povo reconhece o seu pecado, Deus é bom demais, não é não, irmão? Deus sempre dá uma oportunidade. E quando o povo de Israel, mesmo no exílio, reconheceu os seus pecados, Deus estava disposto a ajudá-los a retornar. Porque o livro dos reis finalizou. Mas foi o que o autor desse vídeo, o locutor desse vídeo falou. O que acontece então? O que acontece depois? O trono do Senhor foi derrubado, um trono humano foi levantado, mas o povo de Deus clamou. E aí Deus do céu ouviu. E é interessante que vai dizer que começa para nós os tempos dos gentios. Essa é uma expressão que é importante a gente conhecer. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 21. Lucas é um excelente historiador, muito detalhista, e ele vai nos dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ele vai escrever, né? E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que
os tempos dos gentios se completem. Essa expressão, tempos dos gentios, usado por Lucas aqui, dentro do contexto do sermão profético de Jesus, é interessante que o sermão profético de Jesus, narrado em Mateus e em Marcos, não usa essa expressão. Apenas Lucas destaca essa impressão. Então, essa expressão. Então, ele diz que é um período de domínio de nações não judaicas, de nações gentias sobre Israel. Então, os tempos dos gentios começaram com o exílio do povo judeu para a Babilônia, com a destruição de Jerusalém. E aí, ela deixa de ser uma nação independente e agora ela está sob o controle de governantes gentios. E Jesus, na época de Jesus, aquele lugar, aquela província estava sendo governado pelo Império, diz, romano. Pois é, era Roma, lembra os romanos? Toda a história que a gente faz da peça de Natal tem romanos. São os romanos agora que estão controlando aquela província. Porque lá no tempo de Jesus, tá? Eu deixei aqui 2 Reis paradinho. Lá no tempo de Jesus, os romanos estão agora controlando porque foi o império que surgiu e dominou toda aquela situação. E esse tempo dos gentios, ele vai durar, como diz o texto, até que se completem o tempo dos gentios. Ele vai culminar com a vinda de Jesus Cristo e com a chegada do último grande rei da Babilônia, o anticristo. Esse é o tempo dos gentios. Então, quando estivermos estudando a palavra de Deus, essa expressão é uma expressão importante. Então, estamos no tempo dos gentios ou não? Sim, porque ainda não se completou o tempo de dominação gentia sobre Israel. Bem, finalmente, a gente está chegando nesse contexto antes de entrar no cativeiro babilônico. E Jeremias, que liberou aquela profecia, abra Jeremias 25 de novo. Jeremias 25. Vamos ler 2 versículos desse capítulo 25. Que é a profecia do exílio, versículos 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, e farei deles um deserto perpétuo. Você note que há uma marca, há um tempo determinado. Iniciou o cativeiro babilônico com a desolação de Jerusalém, com a destruição do templo, com a derrubada dos muros, tudo destruído completamente. Mas tem um período, 70 anos. O Senhor faz surgir uma esperança. Daqui a 70 anos. Então, não se encerra com a destruição lamentável apenas. Se encerra com a destruição, com o juízo divino, com o castigo, mas com a expectativa de esperança. Porque Deus não deixa o seu povo desolado completamente. Chega no capítulo 29 de Jeremias.
Vamos ler o versículo 10, só o versículo 10 do capítulo 29. Olha isso. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aleluia. E sabe aquele texto que você conhece de cor e salteado? Ele vem nesse contexto. E aí ele vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Aleluia. É interessante quando a gente pega um texto que a gente conhece e contextualiza esse texto. No meio de tanta destruição, o Senhor faz surgir uma esperança. Ao fim dos 70 anos, um remanescente virá de Judá, terá permissão de voltar para Jerusalém. E aí, irmãos, esse remanescente vai voltar sob orientação de quem? Lembra que nós colocamos aquela leitura cronológica? Você tem o seu papelzinho aí dentro da Bíblia? Então abra e me diz, depois dos 2 livros de Reis, qual é o livro que vem depois dele? Pode abrir. Na leitura cronológica. Hã? Não, depois, o livro histórico. Vai vir Esdras e Neemias. Então, quando a gente está lá na leitura bíblica normal dos nossos livros, a arrumação dos nossos livros, a gente vai achar Esdras e Neemias logo no início do Antigo Testamento. Mas a história de Esdras e Neemias acontece após o exílio. Deus se levanta e autoriza o retorno do povo. E aí eles são liberados para retornarem com Esdras e Neemias para reedificar em Jerusalém os seus muros e o seu templo. Que coisa linda, né? Então Israel vai ter a oportunidade de um novo começo, mas com uma única tribo, a tribo de Judá. As demais tribos estão perdidas. É por causa disso, por ser a única tribo autorizada a retornar, que os hebreus passam a ser conhecidos como judeus. Então, se alguém perguntar, por que judeu? O pessoal de Israel é conhecido como judeu. Porque eles são da tribo de Judá. A tribo que foi autorizada a retornar do cativeiro. Amém? Olha para quem está perto de você e pergunta assim, entendeu? Agora, ele respondeu? Se ele não entendeu, faz um sinal para ele, diz que não. Não entendeu, né? Só recapitulando, para a gente não passar daí sem entender. Ficou um remanescente. Ficou um remanescente. Aqui, ó. Na Mesopotâmia, onde tinha Ur, né, dos caldeus, onde fica a Babilônia, ficou um remanescente nessa região, que foram aqueles que foram exilados. Eles receberam a autorização, a gente não vai ver hoje porque o tempo não vai dar, não posso parar essa revisão,
no meio da história. Mas eles vão receber a autorização, é claro, depois dos 70 anos, para retornar a Jerusalém. As 10 tribos estão aonde? Perdidas. Tanto que elas são conhecidas como as tribos perdidas de Israel. E uma única tribo, porque eles concentraram a maioria dos exilados nessa região. Alguns estavam espalhados, servindo em algumas cidades. Eles trabalhavam como escravos em construção, porque Nabucodonosor era um grande construtor. Então, mas a maioria ficou concentrada. E essa maioria, ela manteve a fé, ela manteve a religião, ela manteve os costumes inalterados. E eles foram autorizados a retornar. E essa era a tribo de Judá, porque as 10 tribos de Israel se perderam. Então, quando eles voltaram, eles eram conhecidos até então como hebreus, eles passaram a ser chamados de judeus, porque eram descendentes da tribo de Judá. A história dentro do cativeiro. Como é que a gente vai saber o que aconteceu durante 70 anos? Porque o livro dos reis deu uma paradinha. Então, a gente não sabe o que mais aconteceu. A maior fonte histórica para nós é o livro de Daniel. Daniel vai contar a história dos cativos e vai também narrar algumas visões proféticas que ele recebe a respeito do futuro do povo de Israel. Ezequiel também vai estar profetizando na época, mas quem traz maiores detalhes é Daniel. Então, abra comigo no livro de Daniel, por favor, capítulo 1. Vamos ler o versículos de 3 a 6. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá. Então, você veja que haviam outras nações que tinham jovens lá. Mas dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles mostraram aptidão para estar diante do rei, disciplina, caráter, integridade e conhecimento da nova cultura. E aí, como nós vimos, Nabucodonosor muda o nome deles para torná-los babilônios e misturá-los ali na nação. Babilônia vem de Babel. Te lembra alguma coisa? O episódio bíblico da Torre de Babel. E Babel significa confusão, algazarra. Então, Babilônia se tornou um grande império com muitas línguas reunidas, porque tinha povos de todo o lugar. E era uma nação muito bonita, muito grandiosa. Até Alexandre o Grande admirava por demais a Babilônia. E a gente, no slide 207, vê que há uma ampliação do Império Babilônico, que aumentou muito durante o reinado de Nabucodonosor, que reinou 42 anos. Ele ampliou o seu domínio e, dentre as suas maravilhas de construção, ele criou
a 7ª maravilha do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. O próximo slide, 208, essa é uma pintura de Martin Eide, do século VI, XVI, e onde se encontra... tenta não ampliar, coloca... A imagem natural. Tcharam! Só entra ampliado? Deixe quieto. Tá bom, a gente entende. Essa aqui é a foto de uma pintura que foi feita. E aqui, atrás, ele coloca a Torre de Babel. Esses eram os jardins suspensos. Eles eram suspensos não porque eles estavam no alto, mas eles eram sobrepostos. E eles tinham uma altura, segundo os historiadores, de cerca de 100 metros de altura. Quando se olhava fora da cidade, as muralhas da cidade não deixavam ver a parte de baixo. Então, via apenas as partes de cima. E cada andar desse jardim tinha árvores frutíferas, plantas de toda espécie. Foi feito uma cachoeira, vinda lá do último andar, 100 metros, irmãos. Como é que eles jogavam água para lá, ainda não se conseguiu explicar, porque não há registro de como essa obra foi feita com detalhe. Mas as cachoeiras desciam e embaixo havia um lago que recebia toda essa água. Aí você diz, a água veio de onde? Eles estavam lá, perto do rio Tigre e Eufrates, lembra? Então, era fácil, entre aspas, se a gente tivesse uma bomba bem potente, ia ficar fácil. Como eles fizeram, eu não sei. E a água vinha descendo, camada por camada, irrigando todo aquele jardim. E ele era algo assim que trazia pessoas de todos os lugares para ver. Uma das esposas de Nabucodonosor, que vinha de um país que tinha muita floresta, muitas planícies bacana, ela ficou triste, com saudade da terra dela. Então, Nabucodonosor resolveu fazer um jardim para que ela pudesse matar a saudade de sua terra. Olha que coisa linda, marido. Você faça um jardim para sua esposa. Dona Ellen já me pediu um monte de planta. Ele resolveu construir esse grande jardim, essa coisa maravilhosa, ao ponto de se tornar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e exatamente para agradar a sua esposa. Bem, concluindo, a Babilônia, apesar de toda a sua maldade, de toda a sua severidade com os inimigos, é inquestionável que deixou um legado muito importante para a história do mundo, né? Inclusive, eles desenvolveram o direito, a escrita e a ciência, que deixou tudo isso para os povos posteriores. Então, durante 70 anos, o povo de Deus estava aqui em Babilônia, construindo todas essas maravilhas que Nabucodonosor idealizou. No entanto, como escravos, como servos, como cativos, como exilados. Mas 70 anos estava perto de acabar. E Deus tinha uma surpresa para o seu povo. Amém? Então, encerramos o estudo do livro dos reis. Aleluia! 1 ano e 3 meses. Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes da gente entrar no próximo estudo, que serão dos evangelhos, nós vamos juntar todos os evangelhos em um só. Porque está em tempo de pregar as boas novas. E as boas novas são os evangelhos de Cristo Jesus. E a gente precisa aprender sobre o evangelho
e saber como pregar. Hoje estávamos conversando e eu falei, é difícil pregar o evangelho. Por quê? Porque a gente quer enfeitar, a gente quer justificar, a gente quer dizer o quanto Jesus é para você, pode trazer benefício, pode trazer... Enquanto o evangelho não é nada disso. O evangelho é quem é Jesus, Senhor e Salvador. É isso que a gente precisa aprender a pregar. E para isso a gente precisa conhecer a vida de Jesus. Mas antes de chegar nos evangelhos, nós vamos falar um pouquinho desse retorno do povo depois dos 70 anos, mas vai ser rápido, passando por Esdras e Neemias. E depois, você está com sua leitura cronológica em mão? O que vem depois de Esdras e Neemias? Vocês conseguem botar a leitura cronológica aqui? Será que você acha? Está aí? Oxe, que coisa linda! Olha aqui, ó. No mês de outubro, depois que passa Esdras e Neemias, vem Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, tem um período chamado período interbíblico, que é um período de silêncio profético. Não houve profeta por 400 anos. Quantos anos tem o Brasil, irmãos? 500. Por 400 anos, a nação do Senhor ficou sem profeta. E aí não há registro histórico na Bíblia desses 400 anos, até que chega o primeiro profeta, João Batista, já no Novo Testamento. E aí nós vamos dar uma vista rápida do que aconteceu na história durante esses 400 anos. Onde estava o povo de Deus? O que esse povo estava passando durante os 400 anos de silêncio profético? Como a gente não vai estudar a história da igreja, a gente não vai ver depois quando Israel é novamente transformado em nação. Mas quem sabe um dia a gente faz esse estudo, amém? Que Deus abençoe você e se prepare nesse intervalo. Nós vamos estar ouvindo o nosso pastor falar dos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse.